criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também nosso Pai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também nosso Pai do céu. Me fez também nosso Pai do céu. Me fez também nosso Pai do céu. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Francisco Cândido Xavier, item 94. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé
atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. A mensagem nos fala de duas necessidades importantes do ser humano que devem ser realizadas diariamente para sustentar o corpo e o espírito. O pão material, que é o nosso alimento, e o pão espiritual, caracterizado pela fé, que nos remete à entrega, confiança irrestrita em Deus. Se é hora de cantar, vamos cantar. se é hora de passear, Vamos passear. se é hora de brincar, Vamos brincar. mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, Mestre querido, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para mais um estudo da nossa evangelização. Que possamos, Senhor, tirar a melhor parte de todos os ensinamentos que chegarão até nós hoje, a fim de aplicá-los em nossa vida, desenvolvendo em nós a fé, a esperança e o amor, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Abençoe nossa aula de hoje, abençoe nossas vidas, nossos familiares, todos os nossos irmãos em humanidade, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, o tema do nosso estudo é sobre a fé humana e a fé divina. Mas o que é fé? Olhem ao seu redor. O que vocês estão vendo? O celular ou o computador que vocês estão me escutando? A cadeira que vocês sentam? Tudo. Tudo foi criado por essa vontade de querer, que se chama fé. Alguém confiou e movimentou suas forças, possibilidades, produzindo tudo isso. Sabe aquele bolo gostoso que você comeu? A pessoa que fez teve fé, confiou na receita, confiou que ela era capaz de fazer o bolo. Como vocês estão vendo, nós somos instrumentos de Deus. Precisamos acreditar em nossas possibilidades. Lembram do estudo que aprendemos que Deus utiliza a humanidade através da humanidade? Então, precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça dele. E sabe o que são essas possibilidades? É o jeitinho diferente de cada pessoa. Uns têm um jeitinho para cuidar das pessoas, outras para fazerem uma comida gostosa. Tem gente que gosta de escrever, desenhar, outras para fazerem as pessoas rirem. Tem gente também que faz as vacinas para a gente não ficar doente. Outras que sabem mexer no computador. E se não fosse elas, vocês não estariam me ouvindo agora. Enfim, tem jeitinho nessa vida para um monte de coisas. E todas são importantes. E se você acha que tem pouca fé, não fica triste não, porque ela é construída. É isso mesmo, a gente aprende a ter fé. Deus colocou a semente da fé na gente para fazermos germinar, descobrindo e trabalhando o nosso jeitinho, nos conhecendo melhor. Vamos aumentando aos poucos a nossa confiança.
E quando juntamos as possibilidades, as vontades de querer de várias pessoas em benefício da humanidade, ela fica grandiosa, divina. E nós estamos sempre envolvidos nessa divindade. Olha a beleza de uma flor e o perfume que ela exala. É um alimento para a nossa alma. E o carinho e a atenção de um amigo é Deus nos auxiliando. Mas às vezes nós não percebemos essa ajuda. Vamos então agora assistir uma história para entendermos melhor? Vamos lá? Chegou a hora da história. Hoje eu vou contar para vocês a história do homem, da prece e da enchente. José era um homem bom, simples, que acreditava muito em Deus. Ele rezava, trabalhava, cuidava da terra onde morava, até que, certo dia, uma grande chuva caiu sobre o sítio onde vivia com seus bichinhos. Olha, choveu durante o dia e a noite inteirinhos. Choveu forte, choveu sem parar. Mas José rezava com muita fé mesmo. Você sabe que o José, ele saiu mesmo debaixo de chuva e encontrou abrigo para os bichinhos do sítio que ele morava? Verdade. E o José, mesmo na chuva, sem telefone, ele tinha uma fé intensa, sabe? As preces sinceras fizeram com que a ajuda chegasse muito rápido para ele. Os anjos lá no céu, todos gostavam do José. É claro, lá no plano espiritual, eles planejavam 1000 formas de ajudá-lo. Vamos enviar o Homem-Aranha, falou o anjo animado. E quando o Homem-Aranha chegou lá, todo feliz, para salvar o José, o que o José disse? Carece não, seu moço. Meu anjo da guarda já chega para me salvar. Eles resolveram então mandar a Mulher Maravilha. E adivinha o que o José respondeu? Eu já falei com Deus, dona moça. Ele vai me mandar um dos seus anjos. Carece se preocupar, não. E os anjos resolveram mandar até o Batman. Adivinha o que o José falou para o Batman? Precisa não, seu Batman. Meu anjo da guarda já vem. Não se preocupa que ele vai me ajudar. E não importava quem os anjos mandavam. O José acreditava que Deus ia fazer um anjo se materializar na sua frente para salvá-lo. Olha que muita gente boa tentou ajudar. Era um tal de herói aparecer um atrás do outro. Mas o José tinha encasquetado que o anjo ia vir em pessoa salvar ele. Até que já não dava mais tempo de fazer nada. E o José desencarnou na enchente. Olha, gente, o José chegou no céu achando que a culpa era de Deus e dos anjos que não tinham ido ajudá-lo. Sabe o que é? Ele não participava dos encontros do Geal, porque aí ele saberia muito bem que Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade, que a fé divina se manifesta nos detalhes da vida, que Deus nos responde sempre e basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender o que ele diz. Bom, agora chegou a hora de conversar sobre a história que a gente assistiu. Vocês viram que hoje nós contamos a história do José. José era um cara muito legal. Ele acreditava em Deus, orava, cuidava dos bichinhos. Ele era tão gente boa que tinha um monte de anjo lá no céu torcendo para que tudo desse certo na vida dele. Só que José nem sempre compreendia como é que a fé divina acontecia aqui no mundo. E por não conseguir compreender, ele não ouviu, não enxergou que todas as ajudas que ele recebia
eram respostas de Deus às suas preces. Quando José olhava para o céu, ele imaginava que essas respostas chegariam de forma muito clara, como se os anjos aparecessem do seu lado, na sua frente, e resolvessem tudo para ele, dizendo: eu sou o enviado de Deus e vim te salvar. Mas não é bem assim que as coisas acontecem no mundo. Muitas vezes, quando a gente faz uma prece com a nossa fé humana, a gente imagina que as respostas vão acontecer exatamente do jeitinho que a gente quer. Por exemplo, quando a gente ora e pede a Deus saúde. Como tem gente pedindo saúde ultimamente com esse negócio do Covid, né? A gente imagina assim que o planeta todo vai ficar curado. Mas a gente esquece muitas vezes que para a gente ficar curado a gente precisa de remédio. E esse remédio vai vir em forma de vacina. E quando a vacina chegar, a gente, eu, você e todo mundo que está por aí vai precisar levar uma picadinha, que pode ser dolorida. Tá certo, ninguém quer tomar vacina. Mas a gente não quer tomar vacina porque isso dói. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ficar curado, a gente quer ficar imune à doença, ou seja, a gente quer ter a proteção que a vacina nos traz para não ficar doentes. E quando a gente quer essa proteção, a gente entende que não é uma picadinha de nada que vai nos afastar dessa cura que a gente está buscando, né? Então, a gente pode entender que essa vacina que a gente está procurando, que os nossos cientistas estão fazendo, é uma manifestação da fé divina em ação, porque é assim que Deus age. Então, que a gente possa perceber no caminho de cada dia, nos pequenos detalhes, na beleza do mundo, que Deus se manifesta em tudo, que Ele está em todos os lugares e que essa fé divina nos dá conta exatamente disso, que Ele sempre responde às nossas preces. Então vale a pena sentar e refletir. Como é que Deus está respondendo a sua prece hoje? A seguir a gente vai ficar com uma atividade. Olá, meus queridos. Gostaram da historinha que a tia Cristiane contou sobre a fé humana e a fé divina? Então, Deus nos ama tanto que enviou Jesus para exemplificar, conversar conosco, falar sobre a fé. Por falar em fé, vamos fazer uma atividade agora, se chama o Barco da Fé. Você vai precisar de uma folha, tesoura é opcional, só se você quiser. Um lápis ou uma canetinha, alguma coisa, se também quiser. Então vamos lá. A folha, de caderno ou não, você vai dobrá-la no meio. É uma dobradura, então você tem que dobrá-la e vai apertar bem para ficar bem marcadinho. Dobra bem. Tá bem dobradinha, certinho. Agora você vai, vira e dobra. Mais uma vez no meio. Abre. Essa parte aqui, ó, vai ter que virar e chegar nessa marquinha, né? O outro lado também. Repara, ó. Ficou bem aqui, ó, nessa marquinha. É aqui, ó, onde até... Tá vendo? Dá pra ver bem, não é? Então, essa parte agora de baixo, você vai levantar até aqui, ó. Levanta e aperta também. Viu? Olha como é que ficou.
Faz a mesma coisa no outro lado. Vira e aperta. Dobra aqui, ó, um lado, bem assim, ó. E fica assim, parecendo um chapéuzinho. Depois você vira, tá vendo? Fica parecendo um balão. Agora, essa ponta vai chegar nessa ponta. Você vira e aperta bem. O outro lado, a mesma coisa. Você vira para trás também. Aperta bem. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Depois, você vai pegar as duas pontas, ó. E vai puxar devagarzinho. Bem devagar. Ó. Você enfiar o dedinho aqui, assim, bem na beiradinha, é mais fácil para você fazer o seu barquinho, ó. Isso. Tá pronto o seu barquinho, barco da fé. Jesus ficava no barco falando com as pessoas e elas estavam de coração aberto, ouvindo. Então, desse barco agora, lembram que eu disse que seria mais? Nós vamos transformar esse barquinho numa camisa. Vamos vestir uma camisa. Porque o barco aqui, olha, está em todas as nossas situações, de cada encarnação. Então, olha, você vai tirar esse pedacinho, ó, a partir dessa beiradinha, você vai cortar, ó. Você aqui com a mão, puxe um pouquinho. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Você vai tirar esse pedaço, que é a sua preguiça, a sua inveja, a sua raiva, não querer vontade, não ter vontade de fazer nada. Pois você, aqui a mesma, aqui só é um pouquinho mais durinho. Você tenta arredondá-la. Vendo aqui, ó, arredonda. Você, ó, tenta desmontar, ó, desvirar essa camisa. E aí você faz assim, ó. Olha aqui, ó, que lindo. O barco da fé você transformou numa camisa da fé. Olha, viu que legal? Para essa camisa ficar mais bonita, você pode escrever: se quiser e se souber. Fé. Pode escrever Deus, pode escrever Jesus, pode escrever amor, família, mas você também pode desenhar, se quiser, ou se ainda não souber escrever. Você pode desenhar um coraçãozinho. Olha como é que a camisa fica bonita. Se você tiver uma imagenzinha de Jesus pequenininha, o rostinho dele, ó, você também pode colar. Eu colei. Então, olha só que lindo, ó. Como é que ficou a camisa, né? Então, Jesus dizia assim diz para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vamos ter fé de que tudo que nos acontece tem a permissão do Pai e que vai passar. Tudo vai passar. Então, beijos, até a próxima. Olá, gente, tudo bem? Nós mostramos para vocês sobre o Padlet, né? Que era a forma da gente compartilhar as nossas atividades. E olha, que trabalhos lindos tem lá. É do Leon, do Estevam e da Tamara. Não estão uma graça? Vamos lá, gente. Compartilhe o trabalho de vocês com a gente. Nós queremos ver, tá bom? Beijos! Chegamos ao final da nossa aula e chegou o momento da nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por estarmos juntos em pensamento nesse encontro tão importante que nos traz paz e serenidade. Obrigado, Jesus, nosso Mestre querido, que orienta o nosso caminhar com seus exemplos.
Agradecemos também a espiritualidade dessa casa de amor que tanto tem nos ajudado a realizar esses estudos. Que nos envolva com boas vibrações, nos trazendo ânimo e alegria aos nossos corações. Que essas vibrações também cheguem aos nossos irmãos em humanidade, levando o amparo e o auxílio necessário, graças a Deus. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem.
A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Abra os olhos pra perceber a luz de renascer, trabalhar e crescer com Jesus. Já é hora de darmos as mãos e agirmos como verdadeiros cristãos. Um compromisso de amor com a família é preciso firmar. Não esqueça seu lar, não se entregue à dor, não escute o rancor. A família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz. E se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim. Um novo jeito de conviver e sentir. Abre mão, cooperar, ser humilde, orar e agir. Sorria e deixe brotar o perdão. Aperte os laços pra manter a união. Um compromisso de amor com a família é preciso firmar. Não esqueça o seu lar, não se entregue à dor, não escute o rancor. A família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz. E se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim. Quantos exemplos
Quantas lições ao longo do tempo, quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar. Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, ide a semear nos corações a fé e a esperança. Dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, ide a semear nos corações a fé e a esperança. Dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz.
pessoal, mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos... ENEF! Boa noite, irmãos queridos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miquel. Ainda emocionados, ainda nas vibrações da ambientação. Hoje ela está toda relacionada com o tema da nossa reunião. Última sexta-feira do mês, dia de palestra, dia de recebermos convidados. E hoje estamos recebendo os companheiros do ENEF. Como todos os anos acontece, a equipe vem à nossa casa fazer a divulgação desse encontro maravilhoso que acontece no período de Carnaval. O encontro estadual da família espírita. E eles preparam um tema para nós refletirmos, sempre relacionado com a família. Eles divulgam o encontro, eles nos convidam a participar. O ENEF já esteve conosco na reunião de domingo, na reunião de quinta-feira, e hoje eles estão na reunião de sexta. Então, hoje não é ENEF, e sim uma palestra de divulgação. Lembrando que o ENEF vai acontecer no mês de fevereiro. Com certeza, a equipe vai trazer maiores informações. Mas eu vou dar um spoiler. Vai acontecer ao vivo pelo YouTube. E as pessoas, todos nós, vamos interagir com a equipe. Ok? E como eu falei que a ambientação estava relacionada com o estudo, porque nós recebemos, cantamos a alegria cristã com os companheiros do ENEF, cantamos da família ser uma escola de luz, que como podemos realizar pequenos gestos no nosso dia a dia e a importância de fazermos brilhar a nossa luz. O tema da palestra é como iluminar a família nestes novos tempos. Representando o ENEF, a companheira da nossa casa, Nilsa Silva, fará a exposição da palestra. Que possamos ouvi-la atentamente e refletirmos no que ela irá nos trazer. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sois a luz.
Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, e a luz não argumenta, mas esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Jesus amado, Mestre querido, agradecemos por estarmos aqui, todos juntos, reunidos em torno de seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, apreendê-los, vivenciá-los, implantá-los no nosso coração e fazer brilhar a nossa luz, para que possamos ser a candeia de tantos outros corações que necessitem de Ti e dos seus ensinamentos. Que a espiritualidade de nossa casa, Miguel Catuíte, esteja conosco neste momento, nos envolvendo em vibrações de amor, de paz, de luz. E pedimos a permissão para estar iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos da Casa de Miguel. Estamos hoje aqui reunidos para a nossa terceira palestra de divulgação do ENEF. E assim como ocorreram com as duas anteriores, esta palestra foi elaborada por um grupo de trabalhadores da equipe ENEF do Núcleo Abolição. E o tema da nossa palestra, que é o mesmo tema das palestras, das duas palestras anteriores, como iluminar a família nesses novos tempos.
E para nós darmos início ao nosso trabalho, nós vamos ouvir um texto. Vamos prestar bastante atenção na mensagem que esse texto nos traz. O texto é Cristo e nós. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Está em Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar os serviços da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina bondade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. O texto de Emmanuel, que acabamos de ouvir, nos informa que Jesus conta com o trabalho de cada um de nós, atuando como instrumentos da sua divina tarefa de transformação da humanidade. O Cristo busca por corações de boa vontade que possam trabalhar na obra incessante do bem. É através desse trabalho no bem que podemos fazer brilhar a nossa luz, principalmente na família nesses novos tempos. Para nós pensarmos como iluminar a família nesses novos tempos, nós pensamos
em 5 pontos. Vamos refletir nesses pontos para termos uma noção de como fazer esse trabalho de iluminação. Por que a nossa contribuição é tão importante para o Cristo? Então, vamos ver por que a nossa contribuição é tão importante para o Cristo. Desde os primeiros dias da divulgação da Boa Nova, o Cristo enseja semear as sementes do seu Evangelho no coração dos homens, a fim de que seus ensinamentos pudessem florescer e alcançar a todos que estivessem famintos pelo seu pão espiritual. Então, o Cristo estava facultando a criação do reino dos céus num solo seguro. E isso seria por todos os séculos vindouros. Deus nos fala através das pessoas, e nós sabemos disso. Deus não fala diretamente conosco. Deus nos fala através das pessoas e das circunstâncias, não é? Cabe a cada um de nós a iluminação da humanidade. Somos nós, através dos nossos pensamentos, atitudes, palavras e exemplos, a atuar como instrumentos do Cristo nessa grandiosa obra de regeneração do planeta. E dessa forma, nós vamos colaborando com cada uma das criaturas. Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 15, ele nos diz: para que possamos testemunhar o Cristo e divulgar a Boa Nova, necessário se faz que estejamos convertidos. E Emmanuel cita o exemplo de Pedro. Pedro caminhou ali junto com Jesus. Pedro viu as curas, Pedro ouviu os ensinamentos, Pedro viu a transformação que houve no monte. Pedro viu Lázaro sair do sepulcro. E, no entanto, Pedro não estava convertido. A conversão de Pedro veio no momento quando ele teve aquele trabalho incessante em Jerusalém, quando ele teve os sacrifícios pessoais. Aí sim, Pedro pôde dar o testemunho do Cristo aos seus irmãos. O Cristo não dispensa os homens da obra de sublimação do mundo. Por isso ele disse: ide pregai, resplandeça a vossa luz. E quando Jesus nos diz ide pregai, ele não está dizendo que nós devemos ir para as praças públicas para pregar. Ele está dizendo que nós sejamos exemplos, que nós vivenciemos os ensinamentos que ele nos trouxe. O Senhor nos chama à luta. Não retardemos o trilhar dessa divina estrada. Há lágrimas a secar, corações a erguer, ânimos a elevar. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Somos mensageiros do Cristo.
devemos ter a consciência disso. E assim nós vamos para o nosso segundo ponto. Uma vez que nós já nos conscientizamos que somos mensageiros do Cristo, então aí pensamos, como podemos atuar como instrumentos do Cristo na família? Então, como podemos atuar como instrumentos do Cristo na família? A doutrina espírita afirma que somos instrumentos espirituais, quer dizer, somos intermediários, através dos quais Deus promove o progresso da humanidade. No dicionário, a palavra instrumento quer dizer qualquer objeto que é utilizado na execução de uma tarefa, ou também no sentido figurado, instrumento quer dizer intermediário. Então, nós somos os instrumentos nesta tarefa do Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós também recebemos recursos para que a tarefa seja executada. Quer dizer, nós também recebemos instrumentos para isso. E o mais importante desses instrumentos é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele, junto com a inteligência e com a vontade, nós podemos nos transformar, nós podemos seguir na nossa marcha evolutiva. Nós podemos tê-lo como um elemento de elevação, como também podemos tê-lo como um elemento de paralisação. Mas, desde que nós já tenhamos essa noção que nós somos instrumentos, que nós temos que vivenciar esses ensinamentos que o Cristo nos trouxe, com certeza iremos, a cada momento, pensar como melhor podemos utilizar o nosso livre-arbítrio, apesar das pedras do caminho. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Por que imperfeitos? Nós ainda estamos a caminho da perfeição. E com isso nós podemos tropeçar, podemos falhar, mas isto não quer dizer que nós não estamos conseguindo cumprir a nossa tarefa. Temos condição de levantar tribunas com um verbo brilhante de pregação. É na repetição da lição evangélica que vamos aprendendo a disciplina da caridade e o entendimento do que Jesus quis dizer com ama o teu próximo como a ti mesmo. E atualmente, na estrutura familiar, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas, de renúncia e de dedicação. A família está oferecendo grandes oportunidades de revermos os nossos relacionamentos, de estendermos o amor e o perdão. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Isso é muito importante.
Porque na sociedade nós podemos ser uns ótimos profissionais, grandes oradores, podemos ser pessoas de fama, podemos ter uma grande projeção social, mas dentro do nosso lar, nós temos a paciência, o perdão, a tolerância, o respeito, a atenção, a indulgência, porque nada valerá no mundo se vivermos na sociedade tendo um papel e dentro do lar tendo outro. E é assim que no convívio familiar temos a tarefa de nos preocupar com os nossos próximos mais próximos. Vamos diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós, e a aceitar as pessoas como elas são. Porque o respeito é muito importante. Não somos robôs feitos em séries, onde todos têm que ser iguais. Cada um tem seu modo de pensar, cada um tem seus gostos, cada um tem as suas vontades. E nós, dentro da família, temos que conviver com essas diferenças. E é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais e quem realmente somos. É dentro da família, dentro do nosso lar, que nós vamos tirar aquela máscara. Não estou falando dessa máscara higiênica que nós temos que usar, não. Estou falando daquela máscara que é o verniz social. Não podemos ser doces, fraternos, amáveis, numa vida lá fora, no mundo exterior, e lá dentro, no nosso lar, termos uma outra forma. Então, se eu quero iluminar a família, se nós queremos iluminar a família, vamos buscar a trabalhar essas virtudes, a desenvolver em nós, a exercitar tudo isso. E falamos aqui dos instrumentos, não é? Então, o nosso terceiro ponto nos traz um instrumento muito importante de iluminação, que é a prece. A prece como um instrumento de iluminação. Prece, um instrumento de iluminação. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Quem nos disse isso foi Jesus, está lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Então, nos baseando no que disse, no que nos trouxe Allan Kardec no Evangelho, no capítulo 27, pedi e obtereis. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por Deus conhecer nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Será que não precisamos fazer a prece porque Deus conhece as nossas necessidades? Nós temos
que ser humildes. E quando fazemos uma prece, nós mostramos toda a nossa humildade. É certo que nem tudo aquilo que nós pedimos, nós iremos obter da forma que queremos. Porque como Jesus colocou, vimos lá em Marcos, todas as coisas que vos pedirdes orando, credes que é a vez de ter. Nós teremos sim, mas da forma que nós necessitamos ter, não da forma que nós achamos que devemos ter. Então, a prece, ela é um importante instrumento de iluminação, porque através da prece nós trabalhamos os nossos sentimentos sinceros, nós demonstramos a humildade, nós nos sintonizamos com os espíritos de luz. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Porque os bons espíritos sempre nos inspiram para o bem, sempre nos dão ideias sãs. Ele, quem é ele? A humanidade, é o homem. Adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto. Se deste se afastou, por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. E uma prece, ela não precisa ser, nem deve ser, longa, com palavras difíceis, com entendimento, às vezes, que dificulta a algumas pessoas. Kardec nos diz que a prece deve ser, que é a principal qualidade da prece, ser clara, simples e concisa. Agora, algumas pessoas pensam que fazer uma prece é só fazer um pedido. Não. É importante que a prece seja uma adoração a Deus, seja um momento de agradecimento e também um momento de pedido. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos diz: a prece não é movimento mecânico de lábios. Não adianta eu ficar repetindo. Isso não é prece. Prece, segundo André Luiz, é vibração, energia, poder. Através do meu sentimento sincero, vou vibrar e esta energia vai nos trazer o poder. É muito comum vocês ouvirem, quando nós vamos fazer uma prece na reunião pública, nós dizemos assim: vamos fechar os olhos. Por que nós pedimos para fechar os olhos? É um ritual? Não, sabemos que na doutrina espírita nós não temos ritual. Então, por que normalmente é pedido para fechar os olhos? Porque quando eu fecho os meus olhos para fazer uma prece, a concentração melhora. Eu facilito a minha sintonia com o alto. E naquela comunhão de pensamentos, nos tornamos um feixe forte.
onde temos muita vibração, muita energia e o poder da prece é muito forte. Esse ponto me lembrou, porque cada um de nós tem a sua forma de fazer a prece. Cada um procura a sua. Não existe aquela forma padrão de fazer prece. Cada um tem a sua. E eu lembrei daquela música do Gilberto Gil, que ele nos diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz e assim continuar. Esta é a forma que ele tem de fazer a prece. É a melhor forma que ele se acha para conectar com o alto. Cada um tem a sua. Eu conheci uma pessoa que, no meu convívio familiar, que essa pessoa dizia assim: o lugar que eu consigo me concentrar é quando eu estou no banheiro. Vocês vejam. Vão dizer, olha, que coisa estranha. Era a forma dessa pessoa que ela conseguia se concentrar. Ela percebia que ali tinha uma conexão maior. Então, cada um busque qual é aquela maneira que eu tenho, como eu me sinto mais sintonizado com o alto, e faça a prece. Prece não precisa ser longa. Muitas vezes, em situações de aflição, basta dizer assim: meu Deus, me ajude. Isso é uma prece. O trabalho é uma prece. E isso tudo, na família, é um instrumento de iluminação. Então, vamos para o nosso quarto ponto, que estamos pensando nos recursos que nós temos para iluminar a família. Mas aí, o quarto ponto, a gente pergunta: é possível iluminar a família sem se iluminar primeiro? Será que eu posso não procurar me iluminar e iluminar a família? Será possível? É possível iluminar a família sem se iluminar primeiro? Em João, no capítulo 8, item 12, ele traz o que Jesus nos disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus nos chama a seguir seus ensinamentos. E é através desses ensinamentos, que nós nos transformamos moralmente e alcançamos a nossa iluminação espiritual. Esse é o nosso objetivo maior, a nossa transformação espiritual. Quer dizer, vamos tomar dos nossos vícios, das nossas imperfeições e transformar isto tudo em virtudes. Jesus ainda disse: assim brilhe vossa luz diante dos homens. Quando Jesus pede que brilhe a nossa luz diante dos homens, é para que os homens a vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus.
Isso nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Brilhar quer dizer cintilar, distinguir, evidenciar. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, não é que a gente vá subir num palco, não é isso. Vamos lembrar da parábola da candeia, quando Jesus disse que ninguém acende uma candeia e a cobre com um vaso. A candeia é para ficar acima do candeeiro. É a luz individual para que ela brilhe e seja visto por todos os homens e que dela também possam se iluminar. Agora, o que podemos entender por luz? Quando falamos brilha a vossa luz, o que Jesus está nos dizendo? Que nossa luz são os conhecimentos que nós adquirimos. Mas, mais importante do que adquirir os conhecimentos, é colocá-los em prática. Não basta o conhecimento intelectual, a palavra bonita, é preciso também a ação, a prática do bem, para que a luz resplandeça com firmeza. Então, é imperioso que perseveremos no trabalho da própria iluminação. Devemos estar vigilantes a todo tempo. Brilha a nossa luz. É brilhar as obras edificadas no bem. No momento em que coloco em prática os ensinamentos de Jesus, as boas ações, eu faço brilhar a minha luz. E quando eu me ilumino, sou exemplo para que o outro busque a sua própria iluminação. Não foi assim que Jesus fez conosco? Ele veio, ele exemplificou, e hoje nós nos esforçamos para seguir este exemplo. Então, se eu quero iluminar minha família, eu preciso me iluminar primeiro. Que eu seja o primeiro a ter paciência, a ser benevolente, a ser indulgente. Que eu seja o primeiro a perdoar, que eu seja o primeiro a ser caridoso, que eu seja, na família, o exemplo a ser seguido para alcançar o reino de Deus. Desta forma, eu agindo assim, eu vou atender ao chamado de Jesus quando ele disse, ide e pregai. Porque, como já dissemos, esse ide e pregai é esse trabalho íntimo que nós fazemos em nós e divulgamos através da nossa conduta. Então, visto esses 4 pontos de como podemos iluminar a nossa família nesses tempos, vamos para o 5º ponto, refletindo assim: estamos prontos para essa tarefa? Estamos prontos para esta tarefa?
A mensagem trazida por Jesus é um apelo para que nos convertamos em instrumentos de sua divina vontade. Porém, sem a nossa colaboração ativa, em nossos corações de boa vontade e sem a vivência cristã, mais dificilmente alcançaremos êxito. Lembram isso que nós vimos lá no início desse nosso trabalho, no texto Cristo e Nós? É essencial que estejamos atentos às nossas ações e pensamentos, a fim de não nos descuidarmos da autoiluminação. Então, o primeiro ponto é a necessidade de cuidarmos da nossa autoiluminação. E isso já nos é dito há muito tempo. Sócrates já falava isso, quando ele veio nos dizer que era através do conhecimento sobre si mesmo é que poderemos conhecer a verdade. Santo Agostinho também. Santo Agostinho ainda foi até mais longe. Santo Agostinho nos dá aquela orientação lá na questão 919, quando ele nos diz que, ao deitarmos, que nós façamos uma reflexão e pensemos: será que hoje eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Será que eu fiz algo mal? Será que eu magoei alguém? E quando fazemos esta reflexão, nós já temos a oportunidade de ir trabalhando em nós a nossa autoiluminação. Lembremos que é em casa que começa a nossa missão no mundo. Quer dizer, voltando um pouquinho, que eu pulei um pedacinho, o Espiritismo nos esclarece que não estamos ao acaso reunidos pelos laços da consanguinidade. Isso não é obra do acaso. Na família, nós somos modelos. Ensinamos e aprendemos. E exercemos aí também um mandato de amor. Uma missão na iluminação de espíritos que nos foram encaminhados para serem dirigidos pela senda do bem. Isso está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. Então, aí agora a gente fala que é na casa, que é em casa, na nossa casa, que começa a nossa missão no mundo. Com o estudo e a prática do Evangelho, aprendemos a compreender e a conviver em família, buscando o clima de tolerância fraterna que Jesus nos exemplificou. Então, Jesus nos convoca a sermos seus instrumentos nesta tarefa de edificação do bem. E desta forma, nós podemos trabalhar para a iluminação da família. A família é a célula máter da sociedade. Para que a sociedade se melhore, é preciso que a família esteja iluminada. Então, devemos trabalhar com isso. E saber que conhecer a verdade, Jesus nos disse, que deveríamos conhecer a verdade nos libertaria.
Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Conhecer a verdade é crescer em serviço e em burilamento constante. Conhecer a verdade é seguir os ensinamentos do Cristo. Então, chegando quase ao final dessa nossa palestra, nós vamos ler aqui uma mensagem que o Espírito Irmã Sheila nos trouxe. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamada Luz no Lar. Vamos prestar bastante atenção na mensagem que ela nos traz. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa, começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Sustentemo-nos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Então, meus irmãos, vamos atender o desafio e colocar em prática os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. E assim, iremos trabalhar na iluminação da família. Lembrando sempre que Jesus espera por nós. Agradeço as boas vibrações, a atenção recebida de todos. E agora, no encerramento, como eu falei lá no início, nós teremos uma divulgação com maiores esclarecimentos do nosso evento, o ENEF. E vocês terão a oportunidade de ver os rostinhos do grupo que elaborou esse trabalho na noite de hoje. Fiquem em paz. Boa noite, amigos. Estamos aqui hoje para lembrar a vocês do nosso evento tão querido e aguardado por todo o ano. O nosso amado ENEF. Vocês sabem o que é o ENEF? Não, é o Encontro Estadual da Família Espírita. E o tema esse ano do ENEF é A Luz do Mundo. Cada coração, uma candeia. Sim, vai acontecer. Será virtualmente, mas não deixará de ter a mesma emoção, a mesma energia e alegria.
porque vai ser ao vivo. A equipe vai estar interagindo com as pessoas que estiverem assistindo. Anotem nas suas agendas, nos dias 13, 14 e 16 de fevereiro, pelo canal do YouTube do 15º Seu. E não estranhe a ausência do dia 15, porque excepcionalmente esse ano não será feriado. Contamos com a presença de todos vocês e da sua família também. Porque todos juntos somos uma grande família ENEF. Graças a Deus, obrigada, Senhor. E ao final deste encontro, queremos te dizer o quanto, Senhor, te agradecemos por tudo que nos dá, pelas oportunidades de aprendizado e a força necessária para prosseguir. Jesus querido, te agradecemos pelos ensinamentos que a cada dia buscamos vivenciar e pelo auxílio que nos dá, Senhor, na hora da dor. Enfim, agradecidos por estarmos aqui, unidos pelo compromisso do dever de te servir, ó Pai, queremos te pedir pelos trabalhos que serão realizados em nossa ENEF. Que possamos, Senhor, nos juntar a outros irmãos, encarnados e desencarnados, nesta tarefa de fazer o ENEF acontecer e levar, Senhor, a cada lar e a cada coração a luz do amor que nos une, a luz de Jesus que vem nos ensinar que o antídoto necessário para as nossas dores é o amor. Que possamos, Senhor, aproveitar dessas reflexões e mais essa oportunidade de aprendizado. Que possamos levar daqui as vibrações recebidas de amor e luz por essa espiritualidade bendita. E que com ela, Senhor, possamos também iluminar a todos que estão em nossa volta. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer faz nascer uma nova manhã.
lua também.